Fala galera que falou Enzo Leonardo, meu nome é Enzo Leonardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinastia do Wrestling. Esse é um vídeo pouco diferente, né? Tô fazendo uns vídeos muito pouco diferente aqui no canal. Eu sei que vocês estão se perguntando isso, eu não sei, acho que ninguém tá se perguntando isso porque ninguém acompanha meu canal, quase ninguém. Tô zoando, acho que sim. É o Marquinhos, o Cauã W Games BR e alguns outros, o Orgito também. E o Salomão mexendo nos meus cinturões aqui. E o vídeo vai ser sobre cinturões mesmo. Apresentando quais são os meus cinturões. Então, vamos pro vídeo. E o primeiro título que eu fiz foi dos Estados Unidos. Que provavelmente vai estar aí passando um vídeo na tela, porque eu dei dei uma de fotógrafo aí. E olha, o título dos Estados Unidos, o novo design do título dos Estados Unidos, foi criado em 2020. E o campeão inaugural foi Apollo Crews. E acabou perdendo, acho que foi pro Bob Leslie. Acho que foi pro Bob Leslie. E o último campeão desse título foi. Não, antes de ser campeão desse título, foi o Shinsuke Nakamura, do antigo título americano. E ele perdeu pro Apollo Crews, que hoje não tá aparecendo muito na WWE, porque ele está aparecendo nos shows main event e também tá lesionado ele. Acho que tá voltando de lesão agora. O título dos Estados Unidos, o maior campeão, acho que foi o maior campeão foi o Logan Paul, mais ou menos assim. Eu não me lembro de cabeça. E qualquer coisa eu corrijo aí na tela aqui qual foi o campeão, o melhor campeão aí. E o menor também não sei, vai estar aí na tela que eu esqueci. Mas enfim, eu achei um título bonito até. Um dos títulos que eu mais gosto na WWE é o título americano. E o segundo título que eu fiz foi o título do Intercontinental. Outro título que eu acho muito bonito, sinceramente. Eu acho magnífico o título dos Estados Unidos. Não, Intercontinental. Bonito até, muito bonito. Igual ao antigo. Que, né? Quem foi o primeiro campeão? Acho que foi o Jay Styles. O primeiro campeão intercontinental desse título aqui. Bem como vocês estão vendo aí na tela aí de vocês, eu não sei, tem uma parte do cinturão que não tá pintada, porque eu não tinha mais cartolina e eu tive que usar o que tinha. Eu tive que usar papelão. Mas eu vou pintar, tá? Eu vou pintar de tinta, né? Tinta preta. E acho que vai ficar. Mas mesmo assim ficou bonito. Ficou bonito mesmo assim. E de um lado tá de papel cartão preta, porque eu tinha o último estoque de papel cartão preta e eu usei para um lado do cinturão, né? Então, o primeiro campeão, acho que foi o maior campeão. Quem foi o maior campeão? Foi o Gunter. O Gunter foi o maior campeão intercontinental com 666 dias com o título e acabou perdendo pro Sami Zayn na WrestleMania 40, acho que foi WrestleMania 40. E o menor campeão com esse título, acho que foi o Ricochet, não, foi o Ricochet não, acho que foi outro. Aí eu vou ver, acho que vai passar aqui na tela, né? Vai passar aí na tela. E aí, né? Vocês vão saber aí quem foi o menor campeão aí. Bem, minha opinião sobre esse título, um dos meus favoritos. Um dos meus favoritos com certeza é o título intercontinental. E não é muito bonito esse título, que nem o último. Eu acho que tem muita história. O título intercontinental serve para ponte para novos talentos se elevar, né? Esse título é conhecido por isso. Tipo o Braun Breaker, o Gunter hoje. O Gunter primeiro conquistou esse título intercontinental e depois foi o Braun Breaker. E hoje o Gunter é campeão mundial da WWE. E não é à toa que novos talentos estão ganhando esse título aí. Esse título é para elevar, entendeu? Que nem o título das mulheres, que provavelmente vai ser para elevar novos talentos. Que provavelmente
quando a Lyra Valkyria perder esse título, eu acho que ela vai direto pro Mundial ou até, sei lá. Tipo, é um dos meus títulos favoritos. Eu gosto muito desse título. E é isso. E o segundo título que eu fiz foi o de duplas. O WWE Tag Team Championship do SmackDown. Os primeiros campeões desse título foi o 8,000 Down Under, Grayson Waller e Austin Theory. Olha, e depois o segundo campeão desse título foi o DIY, Johnny Gargano e Tommaso Ciampa. E depois foi a The Bloodline. O menor reinado desse título até agora foi o do DIY. Do primeiro reinado do DIY. Por mais de 30 dias eles com o título. Aí depois da Bloodline perder esse título, quem venceu foi o Motor City Machine Guns, Christian Bean e Alex Shelley. E eu acho, depois, acho que foi quem eles perderam. Quem que eles perderam? Eles perderam para o DIY de novo. E o DIY perdeu para o Street Profits. E que hoje estão como os campeões. Eu acho que o maior campeão com esse título foi o Motor City Machine Guns. Não foi não. Foi a Bloodline, na verdade. Eu tava tentando lembrar aqui. Desculpa. Foi a de Bloodline com o maior reinado com esse título. Um maior reinado. Foi 100 dias mais ou menos. O DIY conseguiu alcançar, acho, né? Se eu estiver errado, me corrijam aí nos comentários quem foi o maior campeão desse título. Olha, eu acho o título bacana, bem melhor que o outro título, o World Tag Team Championship, que eu vou falar em seguida. Bem, vamos agora falar do World Tag Team Championship, um título que eu acostumei com o tempo. Mas eu acho o W Tag Team Championship mais bonito, por sinal. Como vocês podem ver aí no vídeo, eu fiz o centro muito pequeno, mas eu achei legal, acho que foi legal. Vocês viram de novo aí que o cinto não tá preto, né? Porque não tinha papel cartão preto ainda nesse tempo. Aí eu dei o meu jeito, coloquei papelão. E eu digo com toda a certeza do mundo que fazer título de tag é muito trabalhoso. Porque você tem que ter muito papelão principalmente. E tem que ter muita paciência. E se você tiver paciência, você vai conseguir fazer esse cinturão. E olha, falando desse título, os primeiros campeões desse título foi o Awesome Truth, The Miz e R-Truth, que hoje estão lá no SmackDown. E depois os campeões foram o Finn Balor e Jordan Devlin. E por sinal, os piores campeões de tags da história. Um dos piores. 100 dias e uma defesa foi que nem o Logan Paul. Que mais de 300 dias foi uma defesa, por sinal. Uma defesa em 300 dias. E depois quem eles perderam foi pro War Raiders. O Ivar e Eric. Eu acho que dá pra levar esses dois muito bem. Faria uma stable com o Damian Priest pra dar um pouco de gás pra eles. Porque eu acho que desde a época das Indies, o War Raiders tem destacado pra caramba, desde o NXT também. Bom, mas em minha opinião, ainda bem que tiraram eles desse personagem de Vink. Porque não dava certo esse personagem de Vink com eles. E eu acho que esse personagem novo deles vai dar muito certo pro sinal. Se o Triple H aproveitar isso, entendeu? Mas voltando, e depois o War Raiders perdeu para o New Day. New Day, Kofi Kingston e Xavier Woods, um dos maiores campeões de tags é o New Day. Não é o Kofi e o Xavier, é o Kofi e alguém, por sinal. É o Kofi e alguém, porque pode ser com o Big E ou com o Xavier Woods. A maioria foi com o Big E. A maioria foi com o Big E, algumas outras vezes recentemente foi com o Xavier Woods e foi assim por mais de 10 anos. E até que esse ano acabou o vínculo entre o Xavier Woods e o Kofi Kingston com o Big E. Big E que está até agora aposentado por causa de uma lesão que ele teve em 2021 acho que
2021. Por causa de um belly mal aplicado por Ridge Holland. Né, o Ridge Holland tem essa fama de lesionar pessoas aí. O louco. Mas, assim, Kofi Kingston e Xavier Woods, esses novos personagens, estão até bons, mais ou menos, assim. E esse título, espero, logo acho que vão... Acho que eles vão perder por um 8 Down Under também, porque o Grayson Waller e o Austin Fury provavelmente vão se separar. E o Austin Fury vai aproveitar sua carreira solo, né? E o Grayson Waller eu não sei muito não, acho que não... Como carreira solo ele não tem muito futuro. Bem que ele está sendo considerado como um novo The Miz. Mas a gente está falando aqui sobre os títulos, não é mesmo? Então, o menor campeão, menor tempo com título, acho que foi do Awesome Truth. E dos maiores até agora foi do Judgment Day. Até agora está sendo do Judgment Day. E o do All Orders eu não contei. E é isso. Vamos pro próximo. Em seguida, vamos falar do título que está aqui atrás, ó. Do título que está aqui atrás. O título mundial Undisputed da WWE. Eu acho tudo bonito. Bonito, por sinal. Não sei porque outras pessoas acham feio, né? E tem pouco histórico esse título, né? Eu posso contar desde 2003 aqui, mas não sei. Eu posso contar essa história em outro vídeo que tá vindo por aí. O primeiro campeão desse título foi nosso Tribal Chief, Roman Reigns, com mais de 300 dias mais ou menos, acho que, né? Acho que foi 300 dias. Somando o WWE Championship e o Universal Championship se juntou, ficou 1000 dias, com mais 300 com esse título juntados, acho que foi 1.300 alguma coisa. O Roman Reigns com um dos maiores títulos da WWE. O Roman Reigns que foi dominante esses últimos anos. Eu tenho que falar a verdade. Quando esse reinado tava divertido, eu até tava odiando o Roman Reigns. E depois quando ele perdeu, eu caí na real. Realmente, ele foi um bom campeão. Pra caramba. Tava torcendo pra ele perder. É por isso que dá uma emoção. A Bloodline envolvida. Quando a Bloodline acabou, deu emoção isso. Mas ele perdeu pro Cody Rhodes. E o Cody Rhodes fez um reinado péssimo. Eu tenho que falar a verdade. Um reinado péssimo. O personagem dele não dá. O personagem do Cody não dá. Eu tenho que falar a verdade. Não deu. Não sei o que o Triple H viu no Cody Rhodes. Por causa desse hype de acabar, finalizar a história. Tipo, eu acho... Não, o problema não é ele babyface. Babyface, eles podiam melhorar ele como babyface. Mas o problema mesmo foi o reinado dele. Como que foi construído esse reinado? Ele foi forçado a muita coisa, tá ligado? Foi forçado pra caramba nesse reinado. Mano, reinado péssimo. E se fosse ele riu, beleza. Tava ótimo, ele riu. Se o Triple H fizesse, caísse na real e não ouvisse os fãs, que provavelmente são fãs brain rots, que só fazem o hit, mano, daria certo. Um pouco, né? Mas é a ideia do careca, né? Não sei o que ele tem na cabeça. Mas seguindo aí. Depois, ele teve mais de 300 dias de reinado, né? E ele perdeu por John Cena, que esse ano é o último... acho que né, foi o último. É o último ano dele, né? Ele vai se aposentar depois que ele perder o título. Espero que ele leve o título com ele, porque se cair em outras mãos, meu amigo, esquece. Se levar esse título, para outras mãos, aí não pode ser que não dê certo. Vamos supor, o John Cena perde para um Damian Priest da vida. Aí, perder para um Damian Priest. O Damian Priest hoje em dia
nem enfoque mundial, não, nem tá classificado, tipo, não tá muito qualificado para ser um campeão mundial da WWE, um Undisputed principalmente. Ele, ok, ele fez um reinado até que ok com o título World Heavyweight Championship, mas enfim, espero que ele leve esse título com ele. E ó, o maior reinado foi do Roman Reigns e o menor ainda não temos. Ainda não temos quem foi o menor, a menor pessoa a ter reinado com esse título. E, ó, minha opinião desse título, eu acostumei com o tempo também. Acostumei com o tempo, um título bonito até. E eu espero que o Cena aguente até, leve esse título para Hollywood, aposente esse título também, aposente, leve junto com ele e vai dar certo. E o próximo título que a gente vai falar aqui vai ser do título do NXT, né? Acho que eu fiz o NXT. É do NXT. Esse título que está aqui. Esse título que está aqui. O título do NXT. Eu acho um título bonito também. Eu fiz um novo design do título. Eu acho bonito também esse título, mais ou menos, né? Acho que eu podia melhorar um pouco nesse título. Eu achei feio. Falei isso em live. Eu estava em live quando foi anunciado esse título aqui, ó. O novo design desse título. Eu falei, eu falei e falo. Dava pra melhorar esse título. Dava pra melhorar, com certeza dava pra melhorar. Dava muito pra melhorar. Deixasse que nem o último título, que tava bonito, muito bonito mesmo. E eu tenho que falar a verdade, não tem como. Esse título dava pra melhorar. Dava muito mesmo pra melhorar. Eles deixam o título NXT pequeno. Tipo, tá escrito NXT literalmente pequeno, lá ali no fundo, no centro. Aí vai lá, eles colocam uma logo lá do Globo, que parece aqui, né? E meu, eu sei, eu acostumei com o tempo. Não acho tão feio como antes. Eu acho mais ou menos. Eu acho o título mais ou menos. E vamos falar sobre os campeões, né? Vamos falar sobre os campeões até agora. E o primeiro campeão era para ser o Ethan Page, mas foi o Trick Williams. O Trick Williams bateu o Ethan Page, que foi o último campeão do último título, o Ethan Page, o Eagle Ethan Page. E aí depois o Trick Williams perdeu para o Obafemi. O Obafemi. Nossa, mano. O Obafemi, que hoje tá com esse título. Eu acho que tem futuro na WWE. Muito futuro mesmo. Acho que vai acontecer. Acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Gunter. Ele vai subir main roster. E depois. Nossa, que carro filha da puta, mano. Tem que falar a verdade. Mas olha só. O Bafemi acho que vai ter futuro, muito futuro na WWE ainda. Muito futuro na WWE. Mas. Mais nada, mais nada. Ele vai bater de frente com o Gunter. Ele pode bater de frente com o Gunter. Pode mesmo. Depois que ele perder esse título, acho que ele vai direto pro main roster, né? Acho que vai pro SmackDown. Ganhar o título dos Estados Unidos. Mas eu acho que tem muito tempo aí pela frente dele. Na carreira dele, principalmente. Acho que não tem muito futuro como tags, não. Pra falar a verdade, não tem tags pra ele. Com certeza. Aí, até agora, os campeões desse título, até agora mesmo, são o Trick Williams e o Bafemi. Esperar os próximos capítulos, porque vai demorar cada campeão desse título passar. E, ó, minha opinião desse título é um título mais ou menos. Vamos falar sobre o título, o World Heavyweight Championship. Um título muito legal mesmo. Título ok pra mais, ok pra mais. É um título que merece, que é muito fiel a aquele título de 2013 que o Orton conquistou junto com o WWE Championship contra, acho que foi Double Title, né, que ele conquistou. E aí, né, e os primeiros campeões desse título foi o Seth freaking Rollins no Clash in the Castle.
fazendo um bom reinado também, o Seth Freaking Rollins Babyface. Aí depois ele perde pro Drew McIntyre. E poucos segundos depois, quem faz o cash-in é o Damian Priest. Damian Priest que fez um reinado ok. Ok. E depois, no SummerSlam, caso de uma trairagem do Finn Balor, quem venceu foi o Gunther. Gunther venceu do Damian Priest e conquistou esse título e ficou por uns 300 dias com esse título. O Gunther, eu acho que a WWE não podia forçar tanto o Gunther. Ele é um baita wrestler, tem que falar a verdade, mas fazer toda essa história de o Davi derrota o Golias, o cara derrota o cara gigante, tá ligado? Você fez a mesma coisa no NXT. O Ilya Dragunov era o Davi e o Gunther é o Golias. Aí vai, no Intercontinental, o Sami Zayn era o Davi e o Gunther é o Golias. E agora o Jey Uso é o Davi e vai o Gunther de novo o Golias. E mano, um combate lixo na WrestleMania, tem que falar a verdade. Horrível esse combate. Um combate por esse título aqui. Foi horrível. Tem que falar a verdade. Eu não sei, não tenho cara de raiva. Não tô conseguindo fazer cara de tá indignado, tá ligado? Mas eu tenho que falar a verdade. Esse combate foi horrível. O combate do Jey Uso com o Gunther foi um lixo. Dava pra melhorar, velho. Aí vai lá, o Jey Uso vence fácil o Gunther. Vence assim fácil o Gunther. O Gunther que ficou mais de 600 dias, 800 dias com o título UK. Mais de 666 dias com o título Intercontinental. E mano, eles fazem isso. O Jey Uso que não merece ganhar um título. Não merece. Merecia ficar com o Jimmy ainda. O Jimmy seria ainda melhor que ele solo. Eu tenho que falar a verdade. Mano, hoje em dia, comparando o Solo Sikoa com o Jay, o Solo tá muito melhor que o Jay. Os dois são horríveis. Os dois são horríveis. Eu tenho que falar a verdade. Eu odeio o Solo, eu odeio o Jey Uso. O único que eu gosto aqui é o Jimmy Uso, mas a WWE não foca no Jimmy Uso. Mas enfim, o maior campeão desse título acho que foi o Gunther, ou Seth Rollins. E o menor, eu não sei quem foi. Não sei. Mas enfim, eu tô indignado. E porque o Jey Uso tá com esse título. O Jey Uso derrotou o Gunther. E tá fazendo um reinado que nem do Cold. Mano, as criancinhas fazendo... As crianças de entender um cérebro pequeno fazendo isso aqui, ó. E, mano, coisa de idiota. Tem que falar a verdade, coisa de idiota. Esse negócio de Yeet. É minha opinião, lembrando. Eu respeito quem gosta, entendeu? Eu respeito quem é fã do Jey Uso, entendeu? Mas pra mim, eu não gosto do Jey Uso de jeito nenhum. De jeito nenhum, eu acho um campeão horrível. Pior que o Cold, mano. Por incrível que pareça, é pior que o Cody Rhodes. É um lixo. Inacreditável, né? Mas enfim, vamos pro outro título. Acho que aqui acabou da WWE, né? Não, tem mais. Vamos falar do meu título favorito. O título do NXT North American Championship. O título norte-americano do NXT. Um título legal, muito bonito. Eu tenho que falar, em minha opinião, é um título muito bonito. O título Intercontinental é bonito. Não, norte-americano. O Intercontinental norte-americano, ó, meu ranking. Norte-americano, Intercontinental e Estados Unidos. Muito bonitos esses títulos. E olha, vamos falar sobre o primeiro campeão. Meu campeão favorito. Primeiro campeão. Vou falar primeiro, ó. Meu primeiro campeão. O primeiro campeão desse título. O campeão que está hoje. Vamos falar sobre quem foi campeão de cada. Que foi muitos, por sinal. Muitos. Olha, o primeiro campeão foi o Adam Cole. Com a Undisputed Era surgindo aí. O combate de escadas contra o EC3. Acho que foi contra o Ivar também. O Ivar estava no combate. O Velveteen Dream, assediador, né? Nossa, assediador pão.
Aí vai ver o Team Dream, Ricochet, EC3, que tinha, não, esse tinha que ter futuro na WWE, dá pra aproveitar. E acho que o Lars Sullivan. E quem venceu o combate foi o Adam Cole. Em seguida, o Adam Cole perdeu o título para o Ricochet, que também ficou, né? Acho que fez umas defesas aí com o título lá, cá, né? Lá e cá. E depois vem meu favorito. Um dos meus campeões favoritos é o Johnny Gargano. Johnny Gargano com o título norte-americano. Os primeiros reinados, eu admito, dele, com cada título, foi 20 dias, 30. Foi pouco tempo, porque a WWE não sabe. O Vince McMahon tem mente pequena. Falando por assim, né? Mente pequena. Dava pra elevar o Gargano. O Gargano tava num hype gigantesco na época. Um hype gigantesco. E não é à toa, porque no mesmo ano, acho que já sei porque eles fizeram ele perder o título do norte-americano. Porque nesse mesmo ano que o Gargano conquistou o título do norte-americano, ele conquistou o título do NXT em cima do Adam Cole, batendo o Adam Cole, que eu acho foi um combate, foi um dos melhores combates da história, um dos combate 5 stars que o Dave Meltzer devia colocar, um dos 5 stars. O Gargano tem uma coleção de 5 stars, entendeu? Contra o Andrade, né? Foi contra o Andrade, né? Andrade sem almas. E contra o Adam Cole. Foi um dos melhores combates dele. E sabe a diferença? Ano retrasado, esse ano que o Gargano conquistou o título do NXT. No ano retrasado, ele fez o combate contra o Andrade. O Andrade foi um dos melhores combates da WWE. Sem discussão. Foi um dos melhores combates da WWE. Aí no ano seguinte, ele fez o mesmo combate incrível da performance do Johnny Gargano com o Adam Cole. Tipo, eu acho que eu já até sei porque que eles fizeram o Gargano perder o título tão rápido assim. Pra ele fazer ele conquistar o título do NXT. E eles fizeram também o Gargano ficar pouco tempo com o título. Porque fizeram ele perder pro Adam Cole. Não, na verdade não, ó. Ele ganhou do Adam Cole porque o título estava vago. Quem estava com o título era o ex-amigo dele, o Tommaso Ciampa, que deixou vago por causa de uma cirurgia. E o Gargano conquistou por aí. Aí depois o Gargano perdeu pro Adam Cole, que hoje é um dos maiores campeões do NXT. É o maior campeão do NXT. Porque o Triple H força. Não é à toa. O Adam Cole tinha futuro na WWE. Tinha futuro na WWE. Não é à toa. Roderick Strong. Que mais? O Bobby Fish. Acho que, né? Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly lutava muito. O Kyle O'Reilly. É muito técnico. Que nem o Zack Sabre Jr. Né? Se alguém acompanha New Japan Pro Wrestling. Alguém conhece o Zack Sabre Jr., comenta aí nos comentários. Eles tinham um futuro no main roster. Não é à toa. Eles tinham muito futuro no main roster. E aí fizeram ele perder. Adocou perder para o Keith Lee. E o Keith Lee que foi double champion. Campeão duplo até. Derrotando o Adam Cole, foi campeão duplo. Norte-americano e do NXT, e foi o único campeão a ter 2 títulos do NXT. E depois ele focou no título. Em seguida ele perdeu para o nosso queridíssimo Karrion Kross. Não, ele deixou o Norte. A gente tá falando sobre quem? Nossa, eu tô confundindo as coisas. Ó, o que deixou o título norte-americano vago. Né? E em seguida, no combate de escadas entre... Quem que eu vou falar aqui? Deixa eu me lembrar. Acho que foi o Damian Priest.
Que mais teve nesse combate? O Cameron Grimes, Johnny Gargano Hill. Que mais teve nesse combate? O Velveteen Dream de novo. Nessa época ele não foi demitido. O Velveteen Dream. Acho que foi só, né? Aí eu lembro pra vocês quem mais foi. Quem participou desse combate. Acho que foi só apenas esses 4 aí que disputou. Acho que foi o Ridge Holland. Ridge Holland tava participando. E quem foi o campeão foi o Damian Priest. Damian Priest, que pode ser quase 3, um campeão dos Estados Unidos, um campeão dos norte-americanos, né? E só falta o Intercontinental e o Mundial para ele virar o Grand Slam. Falta o Intercontinental para ele virar o Grand Slam, inclusive. E depois passou um tempo. E aí vem Johnny Gargano vence o Damian Priest pelo título. Aí vai o Gargano perde pra quem? Pra um cara que jobber, muito jobber. Hoje em dia ele nem luta mais. Acho que eu não esqueci o nome desse cabra até, mano. Ele é um lutador tão, como posso dizer, irrelevante que eu até esqueci o nome dele. Ele nem tá lutando mais. Ele não está lutando mais, né? E depois, no combate triplo, Gargano conseguiu recuperar o título também. Onde foi meu reinado favorito, Johnny Gargano. Pena que ele perdeu pro Bronson Reed. Aí em seguida o Gargano não conquistou mais nada no NXT. Ficou isolado, tá ligado? A Candice LeRae ficou grávida. Aí ele teve que afastar, né? Acho que ele teve que se afastar. Aí a última luta dele no NXT foi contra o NXT novo, o NXT 2.0. Aí seguindo, o Bronson Reed perdeu pro Swerve Strickland. O Swerve Strickland, que poderia ter um futuro na WWE, mas o Vince McMahon não viu isso. Mas a empresa rival viu. Não posso falar da empresa rival, não posso. Não vou falar da empresa rival, não vou me sujeitar a isso. Aí o Swerve Strickland perdeu pro Carmelo Hayes, que eu acho um campeão que eu não gosto tanto do Carmelo Hayes, mano. Eu acho um Carmelo Hayes um lutador habilidoso, muito habilidoso, o Carmelo Hayes, mas com ele rio com o Trick Williams é insuportável. Eu achava ele insuportável. Não ia com a cara dele. E ele ficou uns 300 dias com esse título. Acho que foi um dos maiores, né? Com o título. Um dos maiores campeões. E em seguida ele perdeu pra quem? Pro Cameron Grimes, né, mano? Cameron Grimes, que hoje em dia virou Trevor Lee, está lutando em empresas indies. O Trevor Lee, que acabou não tendo futuro no main roster. Aí em seguida tivemos o Carmelo Hayes recuperando o título. Calma aí. O Carmelo Hayes recuperando o título. E depois o Wesley conquistou o título, onde que foi um dos meus campeões favoritos, o Wesley. Onde o Wesley foi um dos meus campeões favoritos, inclusive. Acho o Wesley um dos meus campeões favoritos. Ele tinha futuro. Mas a WWE não viu isso. Ela não viu. E seguindo, o Wesley foi um dos maiores campeões do norte-americano, né? Os 200 dias. Foi uns 200 dias com o título. Aí depois ele perdeu pro Dominic Mysterio, né? Aí depois o Dominic Mysterio perdeu pro Trick Williams. Aí o Trick Williams perdeu pro Dominic Mysterio de novo. Nossa. Que ridículo, velho. Sinceramente foi ridículo isso aí. Trick Williams perder tão rápido assim. Bem, que ele não tinha futuro mesmo com o título norte-americano. Ele estava sendo construído para combater o Ilya Dragunov. Vencendo por aí. Aí depois o Dominic Mysterio perdeu pro Dragon Lee.
Ele perdeu pro Dragon Lee. Nossa, mano, não tô falando direito não. Ele perdeu pro Dragon Lee. E depois o Dragon Lee perdeu tipo de um cash-in. Tipo de um cash-in pro Obafemi. Que naquele momento eu descobri quem era o Obafemi. Não conhecia quem era esse cara. Aí depois ele só fez um dos maiores reinados do NXT. Com o título norte-americano. Só isso. Ele só fez um dos maiores, acho que foi o maior reinado com o título norte-americano. Aí depois o Bafemi perdeu pro Tony D'Angelo, o dono do NXT. Aí o Tony D'Angelo perdeu pro Shawn Spears, que perdeu rápido, o Shawn Spears inclusive. Perdeu pro Rich Saints. Rich Starks, que eu gosto de falar, Rich Starks. Eu conhecia ele antes da empresa rival. E hoje foi ontem e o Ethan Page foi o novo campeão norte-americano e vai lutar no World Collide com quem mesmo? O Jevon Evans, o Penta, não, foi o Ray Phoenix e o Laredo Kid. O Laredo Kid, que foi campeão na TNA, derrotou o Crazy Steve, conquistou o título da internet lá. E é isso. Acabou. O atual campeão é o Ethan Page. O Ethan Page conquistou o Next Championship e o norte-americano. E o maior campeão desse título foi o Bafemi. Eu acho o norte-americano um dos meus títulos favoritos. Eu acho muito bonito o título norte-americano. E agora vamos falar sobre o quê? Sobre a BWF. A BWF. Vamos falar sobre a BWF. Começando por aí. O título, vamos falar sobre o título de Rei do Ringue. Rei do Ringue da BWF. Que atualmente está com Ace. Ace, que eu considero muito Ace. Admiro muito Ace. Ele até me segue no Instagram. O Ace. Muito. Um dos meus wrestlers favoritos aqui no Brasil é o Ace. E, bem, ele tem muita história na BWF. Acho que tem um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, sobre a caminhada dele, né? Foi um vídeo, faz um tempinho esse vídeo, mas vale a pena. Eu gosto muito da dupla dele com o Rafa Luke, o Rafa Ace, né? Muito bom, uma das melhores duplas, mais ousadas da BWF, não é mesmo? E é isso. Esse campeão é o show dele. E agora vamos falar sobre o título Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, que hoje está nas mãos de Victor Boer. Victor Boer, que anteriormente ele foi campeão do Rei do Ringue também, campeão duplo. Eu acho que a BWF está construindo vários talentos, que possivelmente o Triple H tem que ficar de olho, né? Não pode ficar de olho só no Chile, em outros países assim, mas tem que ficar de olho no Brasil também, porque o Brasil tem muitos talentos a ser revelados aí. Bem, Taylor Skinner tem nome para participar do WAEG. Alan Salles também. O Mets nem se fala. Mano, Victor Boer também não se fala mesmo. Que daria muito certo no NXT o Victor Boer e o Ace. Também. Esses novos que eu citei que dá muito certo. Dá pra ser muito certo. Dá pra dar muito certo. Entendeu? E o Victor Boer é o atual campeão brasileiro da BWF. E é isso. Acho que eu considero o título da BWF como intercontinental. Eu considero o título da BWF como um intercontinental. Não outro título, tá ligado? Um título no lado. Tipo, um é o Undisputed Championship, outro é o World Heavyweight Championship, não é mesmo? Eu acho o Rei do Ringue o World Heavyweight Championship. E eu não considero muito o título brasileiro como
como um título assim mundial, mas eu considero como um intercontinental, né? Porque um motivo está indo a seguir. E o motivo, meus amigos, é porque temos um título sul-americano, o Campeonato Sul-Americano da WWF, que tá hoje com o Toco Infernal, né? O Toco, acho que ele repostou meus stories, né? Toco. E eu acho, não, é ao contrário. O título da americano da WWE, o título americano na WWE é o Campeonato Brasileiro e o título sul-americano é o Intercontinental. Eu considero assim. E o título hoje tá com Toco Infernal, inclusive é o maior reinado com o título, né? Bem que ele falou, é o maior reinado com o título sul-americano, que ele ficou com ele, né? Por muito tempo, acho que foi 800 dias ou menos. Me corrijam aí nos comentários. Enfim, Toco Infernal, um dos maiores lutadores da BWF, né? Um dos maiores lutadores. E vamos falar sobre o rei da internet a seguir. Em seguida, temos o título da internet da BWF. E o campeão atual o atual campeão desse título e o maior campeão também. Acho que eu falei que já foi maior campeão, né? Mas conquistando mais de não uma, não duas, não, acho que foi quatro, três vezes. É o Metz Alves, representando a dinastia Rurik. Metz Alves, um dos maiores campeões da internet. Oxi, gol do Betis? Calma aí. Voltei. Como eu tava dizendo, um dos maiores lutadores, né? O que eu tava falando? Qual é o título que eu tava falando? É, sobre o sul-americano. Um dos maiores campeões sul-americanos com mais de 800... Não, nossa, não, eu tava falando sobre o título da internet. Metz Alves, representando a dinastia Rurik, né? Mais de quatro reinados. Ele perdeu pro Raio Negro. Ele teve aquela história lá, um terceiro reinado dele, acho que foi segundo. Porque ele desafiou Alan Salles. Ele desafiou Alan Salles por um combate vale tudo. Se ele perdesse, se o Metz perdesse esse título, se o Metz perdesse, ele teria que desativar o canal. Aí começa por aí. E se o Alan Salles perdesse o título, o Metz continuaria com o canal. O Alan Salles deu essa regra. Aí acabou que a mulher dele ajudou ele, né? Ajudou o Metz. E o Metz conquistou o título da internet. E depois de algumas defesas aí contra o Adam Black, né? Acho que foi contra o Adam Black, o Raio Negro. E foi lá, o Raio Negro conquistou o título. Aí em seguida o Raio Negro fez algumas defesas ali. E o Metz conseguiu outra chance pelo título e ganhou. E hoje é o atual campeão da internet. Espero que o Metz esteja vendo esse vídeo aí, Metz. Se você estiver aí, ó. Oi. Vamos falar agora sobre o título de tags da WWF. Não, o campeonato de duplas da WWF. Que foi o meu último título que eu fiz até o momento. Ó, os atuais campeões são Christopher e Brian Racer, que responderam meu stories também no Instagram. Valeu aí, ó. Se vocês estiverem vendo aí, ou seja, o Christopher ou o Brian Racer, valeu aí. Obrigado aí por tudo. Obrigado por repostarem, mandarem mensagem pra mim. É nóis. Eu acho um título muito bonito, por sinal. É igual um de tags feminino da WWE, né? Igual o de tags feminino da WWE. E o vídeo vai estar aí na tela. Sobre
né? Como eu fiz o título. Acho que vai estar na descrição, vocês procurem aí. Foi meu último vídeo que eu fiz. Vai estar aí na tela o design, como eu fiz esse título, o vídeo, mostrando cada um, sobre cada título, cada detalhe dos títulos que eu fiz. Bem, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber cada notificação de cada vídeo que houver aqui no canal. Deixem comentários de como posso melhorar. E é isso, galera. Até mais.